Alô, pessoal! Tranquilito, não? Mas há alguns anos a Embrapa lançou uma tecnologia para a produção de organominerais. Conversei com o Dr. Vinícius Benites, que participou ativamente deste desenvolvimento, sobre mitos e verdades científicas desses fertilizantes. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, estou aqui com o pesquisador da Embrapa Solos, Vinícius Benites, para conversar com ele sobre organominerais. Há alguns anos a Embrapa vem trabalhando com esse assunto, inclusive gerou uma tecnologia para esses produtos. E aí essa conversa é muito importante para a gente tratar sobre como a Embrapa vê essa tecnologia que ela gerou, como ela vê essa questão toda, o Vinícius, o doutor Vinícius, a questão toda de organominerais. Então, Vinícius, eu te pergunto que essa tecnologia que foi lançada pela Embrapa há algum tempo para fertilizantes sólidos, quais são as vantagens que ela tem, como é que você enxerga ela no mercado brasileiro de fertilizantes? Bom, Nelson. Bom, vamos lá. Eu primeiro sou um grande entusiasta da tecnologia, né, dos organominerais, que é uma tecnologia que a gente tem trabalhado aqui na Embrapa já há quase 10 anos já. E é importante ressaltar aqui o seguinte, quando eu estou falando de organomineral, eu estou focando em organominerais que utilizam fontes recicláveis como fontes orgânicas, né? Então, não estou falando, por exemplo, de turfa, nem de materiais que não são reciclados. Estou falando de dejetos de suínos, dejetos de aves, outros resíduos agroindustriais. E eu coloco aqui 3 grandes pontos que eu vejo como grandes vantagens dos organominerais, tá? O primeiro dele é esse. Essa é uma tecnologia que mostra uma solução para a reciclagem desses resíduos. Então, o Brasil é um grande produtor de carnes, né? É um dos maiores do mundo, um grande exportador de carnes, e gera muita, grande quantidade enorme de dejetos suínos e aves. Para você ter ideia da importância estratégica disso, só em dejetos de suínos e aves, nós temos cerca de 20% da nossa demanda nacional por NPK. Então, quer dizer, não é uma coisa pontual, é uma coisa estratégica para o país. Então, primeiro, a grande vantagem do orgânico mineral, na minha visão, é a possibilidade de você reciclar esses nutrientes desses dejetos. A segunda grande questão... Reciclar, né, Vinícius, e não deixar, inclusive, que boa parte dele vá para a natureza em nesse excesso sentido, e sem dúvida. contaminar, né? Eu diria assim, reciclar e também destinar corretamente esses resíduos. Esse que é o grande ponto. Que, inclusive, é o segundo ponto agora. Porque a destinação correta do resíduo e a possibilidade de você estar destinando corretamente o resíduo, ela pode servir como uma prestação de serviço ambiental. Quer dizer, a indústria de organomineral, ela pode servir hoje no Brasil prestando serviço para outros geradores de resíduos. Então, por exemplo, a atividade de suínos e aves mesmo, né? Além da produção dos dejetos, né, pelo produtor integrado, a própria indústria de aves, ela tem uma série de resíduos que ela produz no processo industrial. Por exemplo, pegar um caso aqui, o caso de aves, a produção de resíduo de incubatório. Toda a produção de aves tem resíduo de incubatório, que é um resíduo extremamente problemático se ele for disposto incorretamente. Então, abre uma possibilidade para as empresas de organomineral, que a ideia é que sejam pequenas empresas distribuídas regionalmente, atuem também como prestadoras de serviço ambiental, recebendo esses passivos ambientais dessas empresas, recebendo recurso por isso, inclusive, e esse recurso, de uma certa forma, vai subsidiar no final o produto. Então, você adequa a disposição e destino desses resíduos que hoje são um problema. E se tornaram um problema para a indústria, principalmente depois de 2012, com a implantação da Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que obriga o gerador do resíduo a dispor corretamente o resíduo. Quer dizer, uma empresa de organomineral hoje, ela pode prestar esse serviço e emitir o certificado de recebimento e destinação que vai servir para a empresa geradora do resíduo para poder atender as demandas ambientais. Então, essa é uma outra grande vantagem, né? Entender uma rede de pequenas empresas de organomineral no Brasil prestando serviço ambiental. E a terceira questão, que eu acho que está mais relacionada com o meu trabalho de pesquisador, de cientista, é você aumentar a eficiência do fertilizante organomineral com algumas possíveis estratégias que vão demandar ainda pesquisa, e nós estamos trabalhando nisso. Então, por exemplo, a linha da questão dos bioinsumos. Por exemplo, o fertilizante organomineral, ele é um ambiente químico muito mais favorável a você veicular um bioinsumo, um micro-organismo ou alguma substância bioativa do que o próprio fertilizante mineral. Então, é uma coisa a ser considerada.
Existem outras possibilidades também, a gente conversou sobre isso aqui, por exemplo, a questão do enxofre elementar, né? O uso do enxofre elementar associado ao organo mineral permite uma taxa de mineralização, de oxidação desse enxofre, muito maior do que um fertilizante mineral simples. Então, existem possibilidades de você melhorar, além da prestação de serviço e da reciclagem de nutrientes, né? Você melhorar a eficiência do organo mineral, adicionando a ele uma possível vantagem, por exemplo, como um bioestimulante ou outras coisas que estão aí a caminho, e essa linha de pesquisa vai demandar alguns anos, mas com certeza alguma coisa vai sair daí. Vinícius, no mercado se fala muito que quando se aplica organominerais, a gente pode reduzir as doses de nutrientes minerais, porque a fração orgânica ela traria alguns benefícios como proteção da fração mineral e redução de lixiviação de potássio, talvez proteção de outros nutrientes que estão presentes na forma mineral. Então, muitas vezes é frequente a gente ver que empresas recomendam diminuir em 20% a dose dos fertilizantes minerais, enquanto que as recomendações oficiais aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo, e mesmo da EPAMIG, se fala que não deve se reduzir doses dos minerais devido à presença dessa fração orgânica dentro desse adubo. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou me basear em pesquisa científica, né? Nós não temos hoje trabalhos científicos que mostrem esse ganho de eficiência a esse ponto, né? Então, essa questão da redução de dose é muito mais uma questão comercial do que científica. O mercado está crescendo, eu vejo um risco nisso, né? Porque é uma tecnologia tão interessante que não pode ser queimada assim, né? Mas os dados científicos não mostram isso. Na realidade, a gente tem que entender algumas coisas. O nutriente que está contido no fertilizante organomineral, ele é mineral também, ele não é orgânico, né? Por exemplo, para a gente ter uma noção, fósforo. 90% do fósforo contido na cama de frango, ele está na forma de fósforo mineral. Só 10% está na forma orgânica. Então, é muito comum esse conceito que o fósforo orgânico é mais eficiente do que o fósforo mineral, mas não há evidências disso, né? Então, na realidade, o que a gente tem encontrado em experimentos de campo, com os melhores fertilizantes orgânicos, né, é que a gente tem um ganho de eficiência, sim, mas esse ganho de eficiência ele ocorre ao longo do tempo, por efeito residual, e não é obrigatoriamente associado com a matéria orgânica do fertilizante, né? Então, assim, os trabalhos que estão publicados, mas isso eu estou falando assim, olha, organomineral é um conceito muito amplo, porque eu tenho fertilizantes organominerais que são menos eficientes que os minerais, eu tenho fertilizantes organominerais que são tão eficientes como os minerais e alguns fertilizantes organominerais que podem ter um ganho de eficiência acima do mineral, mas não nesse nível de 20%, eu não encontrei nada ainda, né? Mas trabalhos que a gente fez com cama de frango associado com MAP, que é o fertilizante organomineral que a Embrapa produz hoje, a tecnologia Embrapa, ele mostra que existe um ganho de eficiência ao longo do tempo em função do cálcio presente no fertilizante. Então, o cálcio reagindo com o fósforo, ele cria formas um pouco menos solúveis e que criam um residual maior no solo, porque estou usando o MAP como fonte de fósforo, né? Então, em tratando de solos tropicais, vai havendo um acúmulo. Então, assim, depois de 5 anos de cultivo, a gente já teve ganhos em torno de 10 a 15% dos tratamentos de organo mineral em relação aos mineral. Mas não significa que se o produtor usasse, por exemplo, uma fonte de cálcio nessa mesma condição, uma fonte de fósforo ligada a cálcio, não tivesse o mesmo efeito. Então, é muito complicado isso, assim, a gente tem que olhar com muito critério os artigos científicos. Então, se ele usasse, por exemplo, um superfosfato triplo ou um superfosfato simples, que tem cálcio e não tem essa cama orgânica, né, cama de aviário, esse matéria orgânica associado, é possível que ele teria o mesmo efeito do que o MAP com o cálcio associado à matéria orgânica. É isso que você quer dizer? Nessas condições que nós experimentamos, sim. Agora, nós tivemos um trabalho também, que foi uma orientação de um aluno na Universidade Federal de Goiânia, que quando ele fez um fertilizante organomineral usando o fosfato ligado a cálcio, o ganho de ser organomineral foi bastante superior. E a gente não tem explicação para isso ainda, né? Na realidade, a gente começa a postular algumas coisas. Porque mas se testou contra um superfosfato simples? Nesse caso, especificamente, foi o superfosfato triplo contra um fertilizante organomineral que utilizou o superfosfato triplo associado à cama de frango. Então, olha, a gente tem que entender que um grânulo de fertilizante decompondo no solo, ele cria um ambiente geoquímico ali que é totalmente diferente do ambiente geoquímico de um grão de fertilizante mineral simples. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, bom, quando você adiciona o fertilizante no solo, a primeira reação que ocorre é de umedecimento desse grão.
Então, o grânulo é umedecido com a umidade do solo, então começa então o processo de difusão do fósforo. E esse processo de difusão do fósforo ele acontece em dias. A matéria orgânica que está contida no fertilizante orgânico mineral, ela vai entrar em trabalho de mineralização, atividade biológica, só que é um processo muito mais lento. Então, quando essa matéria orgânica começar a entrar em atividade ou causar aumento da biota naquele ambiente em torno, o fósforo já difundiu. Então, essa cinética é diferente. Então, esse conceito, eu estou misturando matéria orgânica com fósforo, e a matéria orgânica vai proteger o ambiente de solubilização do fósforo. Não é verdade, porque a cinética é diferente. A cinética do fósforo é muito mais rápida do que a cinética de decomposição da matéria orgânica. Porém, parte do fósforo que estava naquele grânulo vai continuar naquele mesmo ambiente da matéria orgânica. E depois que os micro-organismos forem crescer ali, que é óbvio, eu estou jogando energia livre, eu estou jogando carboidrato no meio. É óbvio que o fertilizante dentro do solo, ele vai ter uma colonização por fungos e bactérias naqueles pequenos potezinhos, naquele pequeno local. E isso vai, de alguma forma, influenciar as condições do fósforo naquele ambiente. Mas a maior parte do fósforo, nesse momento, ela já difundiu, ela já está fora do grânulo, e então vai comportar exatamente da mesma forma de um fertilizante mineral. Tá? Nelson, uma coisa importante é o seguinte, uma coisa é você entender organo mineral aplicado, que a lógica da Embrapa é trabalhar com fertilizantes de alta concentração. Então, nós estamos com 20% de fósforo. Então, quando eu aplico uma dose lá de 80 kg de P2O5 por hectare, eu estou aplicando 400 kg desse produto. Agora, existe uma lógica de organo mineral que foi muito trabalhada pelo professor Kiel, pelo pessoal de cana, que era aplicar 5 toneladas de composto orgânico misturado com fósforo. Então, é muito diferente a lógica. Tá? Então, esses compostos que têm uma quantidade imensa de matéria orgânica com uma pequena quantidade de fósforo, o efeito da matéria orgânica sobre o fósforo vai ser muito mais significativo. Mas nessa nova lógica agora, de fazer fertilizantes para substituir o fertilizante mineral no operacional do dia a dia do produtor, as quantidades de matéria orgânica que você veicula são mínimas em relação ao que tinha antes. Então, você tem algum efeito? Tem, mas os principais efeitos que tem são em relação ao que eu te falei anteriormente, a disposição correta do material, né, a reciclagem do nutriente. Agora, o efeito interativo entre a matéria orgânica e o fósforo, ela é muito prejudicada em relação à proporção que nós temos agora. Então, com responsabilidade, as recomendações elas devem seguir os mesmos critérios das minerais. Eu não recomendo redução de dose em função de estar usando organo mineral. Agora, a gente sabe que os solos, principalmente os solos cultivados já há muitos anos, já não respondem mais a fósforo como respondiam antes. Então, a redução de dose é possível. Assim como a redução de dose é possível utilizando fertilizante mineral tradicional. Então, não é uma virtude do organo mineral, né? É uma virtude da recomendação técnica. Então, a recomendação de doses você não recomenda. E quanto à lixiviação de potássio, que isso também é bastante comentado, que você joga uma quantidade, como você falou, uma coisa é você jogar 5 toneladas. Você vai alterar, né, de forma, ainda mais em solos tropicais, porque a gente sabe que a CTC do solo, a grande parte vem na matéria orgânica. Agora, quando eu jogo organo mineral nessas quantidades que você falou, 300, 400, 500 quilos, e agrega 200 quilos por hectare de matéria orgânica, qual é a sua opinião sobre evitar a lixiviação do potássio devido a essa matéria orgânica, que é um dos argumentos que se fala muito? Porque, não, porque tem CTC, estariam juntos, agregados. Você acha que isso aí faz sentido? Você respondeu a pergunta, né? A pergunta, né? Na realidade, é uma questão de lógica. Nós estamos colocando 400 quilos por hectare de matéria orgânica. Não é 400 quilos, nós estamos colocando 400 quilos de produto, que vai ter em torno, aí, sei lá, de 300 quilos de matéria orgânica. A CTC contida nesse material é desprezível em relação à CTC do solo. Então, não é isso que vai causar a redução da lixiviação de potássio, né? A quantidade de potássio associada ao fertilizante, a quantidade de potássio que já existe naturalmente na cama de frango, que dá em torno de 1,5% a 2%, já está na forma livre. A carga contida nessa cama não é capaz de reter esse potássio. Esse potássio está na forma de um sal. Então, ele é lixiviado rapidamente. Então, não é isso, sabe? A ideia do organo mineral, talvez, pensando em melhoria de condições de solo, seria um efeito cumulativo de muitos anos, né? 20, 30 anos se aplicando ao organo mineral. E nós não temos nenhum trabalho dessa natureza ainda no Brasil, né? Um experimento de tão longa duração que mostre isso. Como eu te falei, naquele trabalho de 6 anos de duração, que nós realizamos lá na região de Rio Verde, em Goiás, você começa a ver os benefícios de longo prazo do fertilizante orgânico mineral, mas nada relacionado com potássio. Os benefícios foram relacionados com fósforo, né? E talvez alguma coisa que a gente não saiba ainda, que a gente não tivemos como determinar isso,
algum efeito biológico, mas que nós não conseguimos detectar. Quando que um organo mineral sólido pode ser vantajoso para ele, porque como o organo mineral vai carregar, até pela legislação, pode ter 20% de umidade, né? Quer dizer, é muita água que pode ter, um adubo mineral normalmente tem 1, 2%. Mas quando que ele pode ser vantajoso para um produtor rural? Porque o frete vai pesar muito se a gente não vai reduzir dose. O frete sobre os nutrientes minerais vão ser altos para deslocar em longa distância. E será que vale a pena para o produtor? E essa é uma questão que eu sempre me pergunto. Comprar organo mineral e transportar em longas distâncias ou só da onde? Porque tem uma questão de preço, né? de custo, de menos concentração de minerais, mais armazenamento na propriedade, mais mão de obra, mais paradas de máquinas para reabastecer, né? Porque ele é menos concentrado. Então, quando que ele pode ser viável, economicamente valer para um produtor rural? Não é? Aí eu me pergunto, principalmente longe das fábricas, talvez seja melhor ele tentar acumular através de manejo correto a matéria orgânica, né? Que a gente sabe, né? De formas conservacionistas hoje que nós temos. Mas eu queria a tua opinião sobre isso, saber se você acha que quando que esse organo mineral sólido pode ser viável para ele economicamente. Uhum. Bom, agora nós estamos falando economicamente, então você está falando de preço, né? Então, olha, Isso. eu vejo com muita cautela o mercado de organo mineral, porque nada está resolvido ainda. Como eu coloquei no começo na minha conversa com você aqui hoje, existem muitas formas de você diminuir o custo da produção, e, por exemplo, recebendo subsídio pelo pagamento de serviços ambientais, né, de um produtor de resíduo, mas também existem formas de você melhorar a qualidade do seu produto. Então, por exemplo, o organo mineral é uma empresa, as empresas de organo mineral, elas granulam. Bom, pode ser um granulado, pode ser um farelado, eu estou falando de granulados, né? Se você tem uma planta granuladora, você tem possibilidade de produzir coisas mais customizadas, né, que a grande indústria não tem. Então, você pode fazer um fertilizante multinutriente, por exemplo, né? Adicionar lá, associado à cama de frango, ou resíduo que for, multinutrientes, que já é uma vantagem do produto, né? Você tem uma planta que te permite. Então, isso aí eu acho que já é um caminho. Eu acho que os fertilizantes organominerais que forem multinutrientes vão ser mais competitivos, porque a questão de ter multinutrientes num grânulo já é vista pelo mercado como uma coisa positiva, mesmo para minerais. Tá? Então, essa é uma questão. É aquela questão que eu te falei de incorporar tecnologias que possam ter efeito biológico. Então, tecnologias que comprovem alguma bioestimulação, alguma estimulação à planta ou a estimulação aos micro-organismos do meio, também cabem nesse sentido de melhorar. Tá? Agora, e a questão hoje também do custo é o seguinte: se a gente está falando para soja e milho, eu acho que vai ser pouco provável que a gente consiga conseguir uma coisa tão competitiva pela escala. Eu acho que o segmento de organo mineral ele vai adaptar muito bem para HF, para fruticultura, para café, que são culturas de maior valor agregado. Então, a gente tem visto hoje aplicações de organo mineral por exemplo, plantio de cenoura sobre pivô, em doses absurdas, né? Usando 5 toneladas por hectare de um produto que com 20% Batata, de né? fósforo, né? Batata, E por possivelmente. batata, Batata, outras cenouras, sobre pivô, culturas que pagam, né? E nessas condições, a gente tem surpresa para mim, né, surpreendente para mim, que eu sempre trabalhei com soja e milho, vendo efeitos positivos, o produtor gostando do produto, mesmo pagando mais caro por ele. Então, eu acho assim, para onde nós vamos caminhar? Para indústrias mais otimizadas, que consigam um custo um pouco mais barato para o produto, com uma margem de lucro menor. Porque eu vejo margem de lucro muito grande para o organo mineral, às vezes, né? A gente tem que ter uma escala um pouco maior, com custos menores. Fábricas vão produzir produtos de melhor qualidade física, isso é importante, porque você falou de umidade. Esse produto que nós trabalhamos, lembrar hoje, está com menos de 5% de umidade. Ele é um grânulo redondo obtido por granulação em disco. Agora, também existe a linha da pelletização. São pellets. A gente tem que começar a olhar isso também, porque tem pellets de boa qualidade, tem pellets de má qualidade. Quando a indústria usa um pellet de uma forma incorreta, a gente vê selamento nos pellets, e nós já vimos pellets que não tem liberação nenhuma, ele é selado, então ele vira uma cerâmica quase. Então, assim, a indústria tem que ficar mais atenta a isso. Não é simplesmente fazer um organo mineral e botar no mercado. É um organo mineral que tem qualidade técnica, física e química razoável. Então, assim, eu sou otimista com isso, viu, Nelson? Eu não sei, o mercado não está nesse ponto ainda.
mas a grande maioria que eu vejo é de baixa qualidade. Mas eu acredito que a pressão natural do mercado vai fazer com que as empresas se adaptem, novas tecnologias vão surgir, né, para a produção industrial num preço mais razoável, e a gente vai ter produtos que vão ser mais competitivos, principalmente para esses setores, como falando com você, HF e tal. Agora, uma questão importante que, Nelson, é o seguinte, se fala pouco sobre isso, né? A bioeconomia é uma questão que veio para ficar. O consumidor mundial está cada vez mais interessado em produtos que foram produzidos de forma correta, ou com menor impacto ambiental. E dentro da lógica de considerar o organomineral como um produto que recicla ou reaproveita nutriente, há de haver um pagamento especial por isso, sabe? Então, assim, eu acho assim, não é orgânico, é biodinâmico, não é biodinâmico, mas é um produto que usou um material reciclado. Então, assim, os sistemas de produção que trabalham com isso, eles ter que considerar isso. É uma vantagem em relação ao setor mineral. Então, é uma tendência, né? Eu acho também que existe uma outra tendência, que é a implantação de fábricas, mesmo as grandes indústrias fertilizante mineral começarem a produzir organomineral numa escala maior. Eu tenho falado sobre organomineral nos fóruns internacionais já há 10 anos. E, recentemente, eu começo a receber consultas, né? O pessoal da Austrália, o pessoal lá da IFA, né? Olha, e organomineral, como é que é essa questão? Porque é uma coisa bem brasileira. Na China se desenvolveu muito isso, e no Brasil também. Mas começa a despertar interesse das grandes indústrias, né? Sobre isso. Então, é óbvio, o fertilizante mineral caminhou para isso. Nós temos fertilizante mineral hoje ao preço que está, porque a indústria se adaptou à escala, né? Nós não inovamos o produto, nós inovamos a indústria para reduzir impactos ambientais, para reduzir preço, né? Para chegar no ponto que está hoje. Isso não foi feito com o organomineral ainda. Então, eu acho que a gente vai sair daquela escala de bancada, de pequenas fábricas muito caseiras, para uma questão um pouco mais industrial. E aí, nós vamos chegar num ponto que eu acho que vai ter viabilidade, sim, até um ganho competitivo do organomineral em relação ao mineral. Mas não por dizer que ele reduz em 50% a dose, porque ele é orgânico, e isso não é verdade, não tem nenhuma evidência científica e nenhum trabalho científico publicado sobre isso. Você falou agora sobre uma das vantagens que podem ser o organomineral multinutriente, né? Há trabalhos publicados aqui no Brasil em que compara, mesmo em batata ou em outras culturas, que coloca uma quantidade grande de organomineral contra o mineral sem nutrientes que essa matéria orgânica está carregando consigo. Então, você de um lado tem um produto com nutrientes diferentes, com NPK igual ao NPK mineral, mas com outros, né, micronutrientes, boro, cobre, nitrogênio, mesmo fósforo. E muitas vezes não se nivela essas pesquisas e se conclui que o organomineral eventualmente pode inclusive diminuir dose porque ele deu melhor do que o mineral. Mas esse efeito pode ter sido, na minha opinião, desses nutrientes presentes no organomineral, que não estão presentes no NPK no grão. Então é uma vantagem efetiva, que nem você falou, que o organomineral pode ser multinutriente. Agora, se eu pegar um organomineral multinutriente com matéria orgânica, com conhecimentos que temos hoje da ciência, e compararmos com um NPK no grão, ou não precisa ser NPK no grão, pode ser uma mistura, com os mesmos nutrientes, que também seja multinutrientes, a tua expectativa é que os resultados vão ser similares ou o organomineral ainda vai levar vantagem por algum outro motivo no nível de conhecimento que nós temos hoje na ciência? Então, Nelson, olha só, vamos deixar bem claro isso aqui. Não há evidências científicas que o nutriente do organomineral seja mais eficiente do que o nutriente mineral. Tá? Então, se a eficiência é idêntica. Agora, lógico, se eu pegar um organomineral multinutriente, pegar um mineral e complementar os nutrientes, eu vou ter o mesmo efeito. A expectativa é essa. Talvez no longo prazo, em função das pequenas doses que eu estou aplicando de matéria orgânica, eu possa ter um efeito lá na frente. Agora, é importante deixar claro o seguinte: o organomineral ele pode ser multinutriente pela questão industrial dele. Eu consigo fazer ele multinutriente. Enquanto que o NPK que o produtor compra hoje, normalmente ele não é multinutriente, ou quando muito, tem alguns micronutrientes usados. Tem muita tecnologia de coaching e tudo mais hoje assim. Então, o fato de um produto, seja lá qual for, ser multinutriente já é uma vantagem, né? Uma vantagem por quê? Porque nem todo mundo tem o mesmo critério de análise, de recomendação. Então, quando eu atiro uma bala de canhão, né, que vai pegar todos, eu tenho muito mais chance de acertar quando eu faço um produto com menor leque de opções. Então, ser multinutriente é uma vantagem, mas definitivamente
o nutriente que está contido no orgânico mineral não é mais eficiente do que o nutriente que está sendo fornecido pelo mineral, mesmo porque, quimicamente, às vezes é o mesmo produto que nós estamos falando. Né? Como eu volto a afirmar, no orgânico mineral não significa que os nutrientes que estão nele estão na forma orgânica. Né? 90% ou mais dos nutrientes que estão no orgânico mineral estão na forma mineral. E outra coisa também, o nutriente na forma orgânica não é obrigatoriamente mais eficiente do que o nutriente na forma mineral. A gente sabe hoje, por exemplo, que formas orgânicas de fósforo são tão estáveis no solo que elas chegam a se comportar quase como inertes. Né? Então, assim, esse conceito de que orgânico é melhor não se aplica bioquimicamente para nutrientes, nesse contexto que a gente está discutindo. Vinícius, você falou, a gente já conversou, né, sobre redução de doses, sobre comparar nutrientes, mas você falou de bioestimulação, você falou de coisas que ainda não dominamos. Eu acho que seria muito importante, para finalizarmos, a conclusão que você quiser dar, mas muito importante o que a gente pode ver para frente sobre bioestimulação, o que será que a gente, e que está buscando na ciência, nos organominerais, que ainda não atingimos, para nós realmente chegarmos lá na frente e podermos, eventualmente, reduzir dose em tantos por cento ou não? O que falta para a gente chegar nisso aí? Porque a bioestimulação pode ser um caminho, talvez. Não é? O que está faltando e como é que você enxerga para frente tudo isso? Bom, está faltando pesquisa. Eu acho que a gente tem que tratar a coisa de forma mais séria. Na realidade, tem acontecido muito isso aí no Brasil, né? Comercialmente, algumas tecnologias caminham mais rápido do que a pesquisa, mas estimula a pesquisa também. Então, assim, a gente sabe hoje, como eu já falei aqui, que o fertilizante orgânico mineral é um ambiente geoquímico muito mais favorável à presença de um micro-organismo do que um ambiente de um fertilizante mineral. Seja por condutividade elétrica, seja por pH, né? E então você tem condições melhores e você também está fornecendo energia. Então, se tem algum organismo que seja heterotrófico, você já tem energia ali junto. Então, tem um caminho aí. Né? Agora, é lógico, tem que ter evidências científicas de que esse organismo tem algum efeito real e que ele vai persistir no ambiente onde ele for aplicado, competindo com a flora nativa, né? Então, essa é uma questão. E esses outros pontos, como eu te falei, por exemplo, a questão do enxofre alimentar. O enxofre alimentar é uma coisa muito importante. A gente sabe hoje da demanda de enxofre no solo cerrado e a deficiência que nós temos com isso. E nós sabemos, por outro lado, nós temos enxofre alimentar, que é um excedente da indústria de petróleo, e acaba sendo uma fonte interessante. Agora, várias empresas de fertilizantes minerais já utilizam esse enxofre alimentar nos seus fertilizantes minerais. E agora a gente tem mostrado, alguns estudos prévios aqui, tem mostrado que você associar o enxofre alimentar à matriz orgânico-mineral, a mineralização desse enxofre é muito mais rápida. Então, aí tem um caminho interessante. Então, outras coisas vão surgir. Né? A gente tem que começar a identificar agora, por exemplo, condições de pH e da qualidade da matéria orgânica do orgânico mineral que vão estimular algum micro-organismo nativo do solo que possa ter algum efeito. Então, esse tipo de coisa depende de um trabalho amplo, sério, com evidência científica, mostrando isso aí. Então, eu acredito assim, nós temos uma janela de oportunidades imensa, independente da questão da bioeconomia, né, e da prestação de serviços ambientais, que são questões sociais, ecológicas e políticas, mas cientificamente nós temos uma janela de oportunidades, porque é um tema relativamente novo, né, e não houve um aporte de pesquisa e de ciência suficiente sobre esse tema ainda para nós trazermos essas coisas. Né? Então, assim, coisas surgirão. Né? Obviamente apoiada em evidência científica, com trabalhos publicados, de forma séria, honesta, né, para poder dar suporte posteriormente para o comercial de ter um produto realmente competitivo no mercado. Então, eu sou muito animado com isso, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, porque, na realidade, a demanda por soluções para destinação de resíduos orgânicos só vai crescer no mundo, né? A demanda do nosso consumidor, né, o protagonismo do consumidor em relação ao sistema de produção só vai subir também, e o orgânico mineral encaixa nisso tudo. Então, cabe agora à ciência trabalhar de forma científica e desenvolver novas tecnologias aí que possam agregar ao orgânico mineral. De antemão, te agradeço muito. Quero saber, Vinícius, você tem mais alguma coisa a comentar sobre o assunto, sobre a tecnologia da Embrapa ou sobre qualquer assunto que você queira? Não, Nelson, é muito importante mais. essa explicação. Eu te agradeço a oportunidade aqui, porque nós temos trabalhado de forma científica com o tema e é importante que haja divulgação, porque as empresas têm trabalhado comercialmente com seus produtos e muitas vezes não sabem dessas inovações. Então, tem uma série de
coisas que nós testamos aqui já, de algumas tecnologias que nós testamos para melhoria da dureza do grânulo, para melhoria da solubilidade do fósforo, né? Que não estão no mercado, estão na gaveta. Então, assim, cada vez mais a Embrapa, a empresa onde eu trabalho, ela é demandada por tecnologias de inovação, que vão chegar na ponta, né? Que vão virar. Então, essa parceria com a indústria nos procurar para conversar, para desenvolver junto um produto que chegue no mercado, é o carro-chefe da empresa hoje. Então, mais do que pesquisa básica, nós estamos trabalhando com inovação. Então, essa parceria é muito bem-vinda e eu gostaria muito de ter contatos aí com as indústrias, quem tiver interesse, para ver o que nós estamos fazendo aqui e de que forma isso pode ajudar a sociedade brasileira e a empresa, né, a botar produtos no mercado. Vinícius, novamente, né? Muito obrigado. Você, para mim, é um exemplo de pesquisador que esse país precisa, de pessoa também, a gente se conhece há bastante tempo, né? Você é uma pessoa extremamente ética, preocupada em realmente passar a situação atual. Eu acho que todos que vão assistir, as empresas interessadas, podem contatar o Vinícius. E acho que vamos caminhando. Deixamos o canal sempre à disposição de você, que você quiser divulgar alguma coisa. Forte abraço, Vinícius. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Um forte abraço, que tudo dê certo. Muito obrigado.